Oi para você, essa é a nossa segunda parte da série importante sobre atos falhos na psicanálise. Eu estou explicando o que é o ato falho, esse momento onde você às vezes tropeça, deixa cair, tem problemas na fala, falou alguma coisa, escreveu outra, falhas de memória, ou isso é um grande erro, ou isso é um grande acerto. E eu expliquei no nosso primeiro episódio que é, no ponto de vista consciente, um erro, mas no aspecto do inconsciente psicanalítico é pura verdade. E como eu trouxe a ideia de Shakespeare, do Shakespeare do Chaves aqui, né? É o trabalho de você sem querer querendo. Esse é o conceito inicial e eu quero trazer agora para você o que são esses tipos, quais são as principais formas e os tipos de atos falhos, tanto na linguagem quanto na ideia de memória e de comportamento. Bom, eu já expliquei, já falei para você que a ideia de você, por exemplo, ter perturbações no seu controle motor, inclusive no próprio comportamento, né, na ideia física, ela pode estar associada a recalques. E eu vou explicar isso mais para frente para você entender o que é esse reprimir no ponto de vista da psicanálise. Eu quero começar com os atos falhos na linguagem, que são, ao meu entender e colocar para você, atos muito conhecidos, por exemplo, quando você chama ato fálico, né? Em vez de ato falho. É como se você tivesse, por exemplo, inconsciente e não soubesse a justificativa desse determinado comportamento. Então você meio que chama de falho, ou troca as palavras, né? Ou você fala o nome de alguém. Na linguagem é bem comum isso. Você fala o nome de alguém. Um caso muito clássico do ato falho da linguagem é aquela história de você chamar, por exemplo, a tua namorada pelo nome da ex. O que está acontecendo? Você está com ela na mente? Você jura dizendo que não. De fato, no seu consciente não tem a ex ali na jogada. Mas o interessante é perceber que num método psicanalítico ela está no seu inconsciente, obviamente, por vivência, por tempos passados, e algo está reprimido e de alguma forma tenta aflorar. E eu quero explicar isso num outro prisma, para você entender que os atos falhos da linguagem cabem algumas críticas, mas também alguns entendimentos. Vamos nessa. Olha, considere que nós estamos aqui numa terapia, da qual eu faço um trabalho de análise, ouvindo o seu depoimento, ouvindo o seu discurso, e num contexto como esse, sem impor nenhuma interpretação aqui de forma muito generalista, eu vou buscar motivações inconscientes a esse fenômeno, por exemplo, de ato falho. É muito comum, inclusive, o aspecto sexual ser colocado em contraponto, em contrapartida em algumas palavras, em algumas lembranças. E aí, gente, considerando que a psicanálise acredita que o desenvolvimento sexual de um indivíduo nos estágios lá da infância, eles têm uma agregação forte na vida adulta por repressões, por libidos, por recalques e por pulsões, como a gente chama de pulsão de vida, pulsão de morte, Eros e Tânato, na mitologia. Então, o trabalho aqui de trazer para você uma explicação acerca da linguagem é que você aí, onde você está agora, comece a perceber essa frase importante que eu vou repetir para você. Eu desejo buscar em você que é paciente, ou você que está me ouvindo, motivações, grava isso, inconscientes ao fenômeno do ato falho. Inclusive tem uma história interessante que fala que uma aluna na faculdade, no primeiro período, estudando psicanálise, ela na universidade estava falando sobre Freud e começou dizendo: foi assim que o Freud, ou seja, também teríamos que investigar por que a aluna considera Freud uma fraude, né? Mas é obviamente um exemplo clássico de ato falho. Agora, há que se pensar que se a aluna não conhecia a pronúncia correta do nome de Freud, será que ela nutriria por Freud alguma desavença inconsciente, por exemplo? Ou será que tinha alguma recusa na sua teoria? Como se lá no seu inconsciente uma recusa fosse um certo mecanismo de defesa que de repente escapuliu, foi sem querer querendo. E nesse conceito de foi sem querer querendo é que ela confundiu Freud com fraude. E como eu coloquei lá no início, né, eu falei da ideia de atos falhos e a pessoa diz ato
fálico, né? E aí eu estou falando de falo e na tradução seria o pênis. Então tem uma dinâmica desse investigar do inconsciente e tem que trazer o aspecto também das pulsões, a pulsão sexual, a pulsão de vida, a pulsão de morte. São vários conceitos. Mas o que é que isso é importante para você? O que é que isso aumenta na sua vida? No caso desse contexto de atos falhos da linguagem, entender o que está reprimido pode ser cabal para você. É importante entender os mecanismos de defesa. Então, sempre que você falar uma palavra ou de repente falar o que não quer, não diga apenas foi um erro. Na verdade, lá dentro, lá no mais íntimo, tem algo que está querendo vir para fora, seja certo ou seja errado. À luz da psicanálise, é um ato falho que, na verdade, demonstra uma verdade. Pense sobre esses aspectos e a gente vai para o terceiro episódio, onde eu quero falar sobre o nosso segundo ato falho, que é o grupo do esquecimento, da memória, inclusive associada na neurociência com a acetilcolina, e eu falo depois desse neurotransmissor, dessa química importante com moléculas que vão fazer você lembrar mais ou lembrar menos. Tem muito a ver o aspecto fisiológico também aí, mas a psicanálise ressalta e reforça o contexto do reprimir. Vamos lá e a gente conversa no próximo momento.